Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz, amém? É uma alegria estarmos aqui reunidos para cultuar o nosso Deus e agora para ouvir a sua palavra. Eu convido você a abrir a Escritura Sagrada no livro de Apocalipse, o último livro da Escritura, capítulo de número 9. Apocalipse, capítulo de número 9. Sem dúvida alguma, irmãos, não há uma religião no mundo que se compare ao impacto e à influência que o cristianismo produziu no mundo, especialmente no Ocidente. O mundo em que nós vivemos, e conforme nós o conhecemos, desfruta de vários benefícios advindos do pensamento e da teologia cristã, como, por exemplo, os ideais de igualdade e dignidade da pessoa humana, os valores morais e a valorização da instituição do casamento. No entanto, o mundo não retribuiu a gentileza e não deu vida fácil aos cristãos. Nenhuma religião no mundo sofreu tanto com ataques e perseguições como o cristianismo. Um historiador cristão registra em seu livro, chamado Cristianismo através dos séculos, que o cristianismo tem sempre enfrentado problemas internos e problemas externos em todos os períodos da sua história. As perseguições, por exemplo, iniciaram-se com os judeus. Depois de um tempo, o próprio Império Romano passou a reconhecer o cristianismo como uma ameaça à estabilidade do império e à pessoa do imperador. Em uma das piores fases dessa perseguição, irmãos, cristãos eram lançados às feras no Coliseu Romano. A verdade é que os tempos passaram, mas as perseguições e os ataques tomaram formas diferentes. Ainda hoje, a igreja é alvo da fúria e da oposição dos homens deste mundo. No entanto, as coisas não serão assim para sempre. Segundo o texto de Apocalipse, capítulo 9, o Senhor da igreja dará aos seus inimigos uma dose de seu próprio veneno. Os perseguidores serão perseguidos. Aqueles que atormentam receberão tormento e serão condenados. Ou seja, Cristo fará justiça contra os rebeldes e contra os ímpios deste mundo. Amém? Eu convido você a ler comigo por hora o verso de número 4. Apocalipse, capítulo de número 9, verso de número 4. Acompanhe com atenção, com reverência, o que diz a palavra santa e infalível do Senhor. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Senhor, mais uma vez eu te peço, no nome do teu Filho Jesus, que o Senhor abençoe este momento, Deus. Por favor, Deus, por meio do teu Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos corações para receber a tua palavra. Que as verdades da tua Escritura causem impacto no nosso coração. E como foi orado aqui antes, que pessoas sejam convertidas e alcançadas. Que a tua igreja seja edificada, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo e para a glória dele. Amém. Como foi dito no sermão anterior, irmãos, no livro do Apocalipse nós encontramos uma só história, que é contada em várias formas diferentes e com detalhes diferentes. Um estudioso desse livro é preciso quando diz o seguinte: é digno de nota que tanto os selos como as trombetas nos levam ao fim dos tempos, ou seja, aos acontecimentos que antecedem o retorno do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os selos
representam as tribulações e as perseguições do fim dos tempos. As trombetas anunciam o juízo de Deus em resposta às orações dos santos. Esses juízos não são finais, pois a intenção do Senhor através deles é trazer os homens ao arrependimento. Mas o que temos aqui é um aperitivo, é um prenúncio do que está por vir no soar da 7ª trombeta, no dia da ira do Cordeiro. Em resposta ao pecado e à corrupção do mundo, Deus trará sofrimento e aflição à vida dos pecadores. As 4 primeiras trombetas atingiram diretamente a criação. As 3 restantes atingirão diretamente aos homens. Ao invés dos terrores naturais, como vimos, as forças demoníacas receberão permissão do Senhor para atormentar e matar os impenitentes deste mundo. O capítulo 8 ele foi concluído com as seguintes palavras: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. O capítulo 9, irmãos, vai nos colocar diante de 2 ais. E através desse texto, o Senhor pretende exortar os impenitentes e encorajar os santos. Mas uma coisa é certa: as aflições que antecedem o juízo serão devastadoras. Por quê? O que esse trecho do Apocalipse nos ensina a respeito do juízo que Deus trará sobre os ímpios? O texto nos oferece algumas respostas. E, em primeiro lugar, eu queria convidá-lo a observar comigo do verso de número 1 ao verso de número 12, a 5ª trombeta, o tormento. A 5ª trombeta, o tormento. Na visão de João, o 5º anjo está posicionado e pronto para tocar a sua trombeta. Eis o que acontece. Acompanhe comigo. Verso de número 1 ao verso de número 3. O 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Nós nos aproximamos do texto. Agora precisamos fazer perguntas ao texto. Quem ou o que é a estrela caída que João viu? Os comentaristas se dividem entre um anjo a serviço do diabo ou o próprio Satanás. No entanto, é mais coerente com o ensino da Escritura e do próprio Apocalipse que se trata do próprio Satanás. Segundo o texto, ele recebe as chaves do abismo. Que lugar é esse? E esse é de fato, irmãos, um dos grandes mistérios da Bíblia. No entanto, segundo o reverendo Leandro Lima, que é provavelmente o maior especialista do Apocalipse que temos no nosso país, o abismo é o lugar onde estão aprisionados alguns dos anjos caídos, esperando pelo dia do juízo. Essa interpretação está de acordo com alguns textos das Escrituras, mas especialmente com o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 4. E de acordo com João, quando esse abismo é aberto, uma fumaça densa sai e escurece o mundo. Ela anuncia a chegada inevitável do juízo e lança um mau pressentimento no ar. As coisas ficariam ainda piores. É aí que entram em cena os gafanhotos. O que são essas criaturas exatamente? É importante pontuar que aqui João está utilizando a linguagem das pragas do Egito, bem como a linguagem da profecia de Joel, o qual compara um exército destruidor com uma nuvem de gafanhotos. Afinal de contas, em tempos antigos, não havia nada mais devastador e assolador do que um ataque por uma nuvem de gafanhotos. E para João essa é a descrição
perfeita, os símbolos perfeitos para descrever as criaturas demoníacas que saem do abismo. Tratam-se de demônios, irmãos. Eles são liberados para causar estrago e destruição. E João, a seguir, destaca o foco da atuação deles. Leia comigo, a partir do verso número 4 ao verso número 6. João registra: eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Embora sejam seres poderosos, esses seres não são soberanos. Eles estão proibidos de danificar a criação, e especialmente aqueles que possuem o selo de Deus na testa. Ou seja, aqueles que pertencem ao povo de Deus, eles não estão autorizados a tocar nos crentes. Segundo o texto, os cristãos estão protegidos dessa praga. Mas a pergunta é: se eles não podem afligir a criação, nem mesmo os crentes, qual será o alvo deles? E a resposta é um tanto óbvia: os ímpios, os descrentes, os rebeldes deste mundo. Como será a atuação deles? Os demônios trarão grande tormento à alma dos ímpios. Suas esperanças serão destruídas. A angústia os acompanhará de dia e de noite. Não haverá paz em seus corações. A aflição causada na consciência e no coração, segundo o texto, é comparada à picada de um escorpião. O sofrimento será tamanho ao ponto deles desejarem a morte, mas até mesmo essa opção lhes será tirada. No entanto, segundo o texto, os demônios têm um prazo de 5 meses. Obviamente não deve ser tomado literalmente, mas com isso João está dizendo: eles têm um prazo limitado de atuação. Por trás das cortinas, irmãos, Deus estabeleceu um prazo. Deus está orquestrando e está no controle da situação. E João prossegue com uma descrição mais acurada dessas criaturas. Verso de número 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. O cabelo deles era como os de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. É importante lembrar que a nossa preocupação aqui é compreender os símbolos. Não se trata de uma imagem literal. E mais uma vez, João está usando as imagens da profecia de Joel, comparando um exército destruidor com o ataque de uma nuvem de gafanhotos. Só que aqui, ele acrescenta alguns detalhes. Esses demônios, além de preparados para guerrear contra os homens e atormentá-los, eles estão certos do seu triunfo. É o que significa a coroa de ouro em suas cabeças. O rosto humano, segundo um comentarista, indica a inteligência e o discernimento a serviço do mal. Os cabelos de mulher e os dentes como de leão apontam para o poder de sedução e para o poder destrutivo que possuem. A couraça de ferro aponta para a sua invencibilidade. O som das asas lembra o barulho de cavalos e carruagens indo para a batalha, ou seja, eles estão na iminência de iniciar um conflito. E João repete: eles têm um ferrão como de escorpião, que atormenta os homens de dia e de noite. No entanto, por mais assustadores que pareçam, o tempo de atuação está limitado a um breve período.
E o texto é concluído, essa sessão, com uma descrição do rei desses demônios. Segundo João, é o anjo do abismo, cujo nome em 2 línguas se chama Destruidor. E esse nome captura bem a intenção e a atuação de Satanás, que é destruir. Eis o primeiro ais. Os homens, os ímpios, são atormentados pelos demônios, como um juízo de Deus. À primeira vista, as verdades do texto são assustadoras, não? Mas e se eu dissesse que em um texto aparentemente sombrio há muita esperança para o nosso coração? Por onde começar? Em primeiro lugar, esse texto nos revela: Deus é soberano. Deus está no controle, irmãos. Quem é o protagonista dos eventos do texto? Será que é Satanás? Será que são os anjos que causam estrago e destruição? Não, irmãos, é Deus. É Ele quem dá a chave do abismo. É Ele quem dá ordens aos gafanhotos, os proibindo de chegarem perto dos crentes. É Ele também quem estabelece um prazo para a atuação deles. Ou seja, por trás das cortinas, Deus está orquestrando e governando todas as coisas. A sua vontade é a chave da história. Ele é o Senhor e o soberano do universo, todas as coisas estão sujeitas à sua vontade, inclusive as forças demoníacas. Por isso o reformador Martinho Lutero estava certo quando disse: o diabo é o diabo de Deus, porque até mesmo as forças demoníacas estão a seu serviço. Mas se cremos que Deus é soberano, irmãos, porque confiamos tão pouco e sentimos tanto medo? Porque tudo parece nos abalar tão facilmente? Crises políticas, pandemia, instabilidade financeira, problemas familiares, incertezas quanto ao futuro, doenças, batalhas espirituais. Basta algo fugir do esperado para o desespero tomar conta da nossa vida. Mas por que isso acontece se de fato cremos que Deus é soberano? E a resposta é porque há uma diferença, irmãos, entre reconhecer algo e experimentar algo, entre confessar que Deus é soberano e descansar o coração nessa verdade. Nós podemos até confessar com a boca e encontrar versículos na Bíblia que amparem. No entanto, é somente em situações adversas que temos a oportunidade de repousar o coração nessa verdade. É o que deseja aprender? É como deseja se comportar daqui para frente? É do que precisamos, irmãos. Portanto, clamemos ao Senhor, clamemos pelo auxílio de sua graça, a fim de que não só confessemos com a boca, mas que aprendamos a repousar o coração na certeza de que Ele é soberano, de que Ele está por trás de todas as coisas, e que inclusive em meio às nossas lutas, sofrimentos e dificuldades, Ele está no controle. Amém? O que mais esse texto nos oferece? Uma outra verdade maravilhosa: Deus trará juízo contra os ímpios. Deus trará juízo contra os ímpios. Isso alegra o seu coração? Sim, o justo juiz punirá e trará grande sofrimento aos seus inimigos. Provavelmente você e eu sejamos como Asaf no Salmo 73. Você já leu esse salmo? Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. É assim que nos sentimos muitas vezes, quando olhamos para os maus deste mundo. A impressão que temos é que eles não sofrem, estão livres de fardos, por mais zombadores, mal intencionados e arrogantes que sejam, eles prosperam. É o caso de políticos corruptos, juízes injustos, homens maus que fazem uso da fortuna para o mal, políticos ou autoridades que em alguns países prendem,
perseguem e matam cristãos, ou até mesmo pessoas do nosso círculo, do nosso convívio, que são zombadores da fé cristã. Em meio a tudo isso, somos tentados a culpar a Deus, a nos indignar com Ele, a questionar a sua bondade e o seu amor. Foi o caso de Asaf, até que ele compreendeu o destino dos ímpios. Ele disse: certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. A grande verdade, irmãos, não há muita esperança para os ímpios. Eles estão sedados pelas distrações deste mundo, mas em breve experimentarão o juízo final. Se você se espanta com os tormentos que são mencionados no texto, espere até os ímpios caírem nas mãos do Cordeiro no dia de sua ira. Não se entristeça demais com a prosperidade dos ímpios. Não se desespere, não entregue o coração à tristeza, porque muito em breve o Senhor fará justiça contra os ímpios e nós vibraremos com a sua vitória sobre o mal. E mais, Deus preserva e preservará os seus santos. Vocês veem o que acontece no texto? Os demônios não recebem autorização para atormentar aqueles que têm o selo de Deus na testa, ou seja, aqueles que pertencem ao povo de Deus por quem Cristo morreu e salvou. Durante um tempo onde os demônios atacam e atormentam, os crentes serão guardados pelas mãos de Deus, e é exatamente o que Ele está fazendo hoje por você, preservando você dos perigos, guardando a sua fé. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque somos especiais, não é porque você é muito crente, não é porque nós estamos na igreja no dia de hoje, mas sabe por quê? Porque somos as ovelhas por quem Cristo derramou o seu precioso sangue. Isso é motivo suficiente para nos fazer pular de alegria. Eu sei que sua vida é difícil, eu sei que você atravessa sofrimentos e dificuldades constantes, mas nada nessa vida pode nos arrancar o privilégio e os benefícios de pertencermos ao povo de Deus. Você tem reclamado ultimamente da vida? Eis um motivo para você agradecer a Deus todos os dias. Você pertence a Cristo. Você tem o selo de Deus, meu irmão. Você é propriedade dele. O Filho de Deus derramou o sangue para redimi-lo de seus pecados e para comprá-lo para si. Você é propriedade de Deus. Nada nem ninguém pode mudar isso. Pertencemos ao Senhor. E é por causa disso que Ele nos preservará e fará que tudo, inclusive o sofrimento, a dor, coopere ao nosso bem. Amém? As aflições que antecedem o juízo serão devastadoras, irmãos. Em primeiro lugar, vimos a quinta trombeta e o tormento. Em segundo lugar, de acordo com os versos 13 a 19, eu o convido a observar comigo a sexta trombeta, a morte. A sexta trombeta, a morte. Se a quinta trombeta trouxe tormento infernal à vida dos homens, a sexta trombeta desencadeia um conflito global e demoníaco, onde muitos morrem. Acompanhe comigo a partir do verso número 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Imediatamente após o soar da sexta trombeta, uma voz é dirigida da presença de Deus, e ela diz que para que o anjo solte 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. O que João pretende dizer com isso? Um comentarista bíblico diz o seguinte:
O Eufrates aqui não se refere ao local literal onde os anjos estavam amarrados. No Antigo Testamento, essa região é mencionada como sendo a área de onde procedem exércitos de destruição, às vezes contra Israel e em outras ocasiões contra outras nações. Deixando ainda mais claro, tratam-se de 4 anjos caídos, 4 demônios, que estão sendo libertos para trazer guerra e morte sobre a humanidade. Segundo o texto, estes seres estavam prontos para aquele dia, para aquela hora, para aquele mês e para aquele ano. Ou seja, esses anjos são soltos de acordo com o decreto e cronograma de Deus. Mais uma vez, repito, Deus está por trás da situação, irmãos. Ele está governando. E o que esses anjos fazem exatamente? Eles encabeçam uma guerra onde 1/3 da humanidade é morta. E perceba, eles não contam com qualquer exército. Segundo o texto, o número de seus cavaleiros chega a 200 milhões. 200 milhões de demônios, irmãos. De acordo com alguns comentaristas, o que vai acontecer é, esses demônios vão incitar a guerra entre os homens para que se matem entre si. Outros comentaristas entendem que o ataque será desferido diretamente pelos demônios, ou seja, eles mesmos vão matar os homens. Independente de qual escolhermos, a questão é, precisamos entender que o diabo e suas hostes estão por trás das mortes. Ele é o grande responsável. Se antes os demônios foram encarregados de atormentar, aqui são autorizados a matar, a tirar o fôlego de vida. E João nos oferece uma outra descrição desse exército maligno e do seu impacto sobre o mundo. Verso de número 17. Acompanhe comigo. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. Suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Segundo William Hendrickson, que é um comentarista do Apocalipse, ele diz que essa descrição simboliza artefatos e armas de guerra de toda sorte. E com isso, João está querendo passar uma lição muito clara. Esse exército de demônios está armado até os dentes e pronto para causar o maior estrago possível. Afinal, matar é a especialidade do diabo. E ele faz questão de repetir ou de enfatizar quais foram os resultados do seu ataque. 1/3 da humanidade. No fim das contas, irmãos, o mais importante é percebermos que por trás das forças demoníacas está o Senhor. Ou melhor dizendo, Deus faz uso delas para trazer juízo à geração corrompida e depravada que habita neste mundo. Este não é o juízo final, mas é um juízo que antecede e prepara para o dia da ira do Cordeiro. E como nós, desde hoje, podemos nos preparar para o juízo e para o dia da ira do Cordeiro? Ao nos aproximarmos de textos assim, precisamos nos perguntar o que eu posso aprender hoje com coisas a respeito do futuro. Primeiro, a morte deve servir como um alerta e uma advertência quanto ao juízo final. A morte deve servir como um alerta e uma advertência para o juízo final. Escrevendo aos Romanos, Paulo no capítulo número 5, no verso 12, disse: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu acho fantástico uma frase do reverendo Emílio Garofalo, quando ele diz que nós não fomos criados para morrer.
Nunca foi a intenção de Deus fazer do solo um cemitério. Mas desde o Éden, essa é a realidade inevitável de todos nós. Todos enfrentaremos a morte. Depois do soar da sexta trombeta, os demônios recebem autorização para matar os impenitentes. Ou seja, em todas as épocas, a morte é uma sentença pelo pecado e também um anúncio do juízo que está por vir. Uma das frases mais impactantes que eu ouvi na vida, irmãos, veio dos lábios do pastor Paul Washer, um pregador batista norte-americano. E ele disse: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama o homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade, a preparar-se para encontrar com Deus. Será que é o que temos feito? Como você tem se preparado para a morte? Talvez você seja jovem e a sua resposta seja: não é tempo de pensar sobre essas coisas. Talvez você não é mais tão jovem assim, mas responde da mesma forma: existem coisas mais importantes com as quais se preocupar agora. Pagar as contas, pagar a escola e a faculdade dos filhos, aposentadoria, estabilidade financeira, realizar aquela viagem tão sonhada. E de fato, irmãos, não há nada de errado com essas coisas, mas elas não podem tomar toda a nossa atenção. A pergunta continua: como estamos nos preparando para encontrar-nos com o Senhor e prestar contas a Ele? Que efeito teve no seu coração as mortes que presenciamos na pandemia? Passaram despercebidas ou geraram reflexão no coração? Você tem noção de que a cada dia que passa, eu e você estamos mais perto da morte? E com isso, meus irmãos, eu não quero gerar qualquer desespero no seu coração. Eu quero despertá-lo para algo urgente e fundamental. É preciso acertar as contas com Deus. Possivelmente seja o caso de alguns que estão aqui nessa manhã. Simpatizam com o Evangelho, gostam de frequentar a igreja, gostam das pregações que ouvem, mas continuam incertos a respeito do destino eterno de suas almas. Não assumem qualquer compromisso com Cristo Jesus e morrem de medo só de pensar na morte e no que virá após ela. Você está nesse meio? Você morre de medo só de pensar na morte? Há uma boa notícia para você nessa manhã. Há uma boa notícia para aqueles que estão amedrontados e temerosos com o destino eterno de suas almas. Jesus disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não será condenado, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo derramou sua vida, morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele foi esmagado por causa de nossas transgressões, recebeu o juízo santo de Deus, a fim de que fôssemos reconciliados com Ele. Dessa forma, aos que o abraçam pela fé, aos que fazem dele a esperança de sua vida, não há mais necessidade de temer a morte, não há mais necessidade de permanecer duvidoso quanto ao destino eterno da alma, pois em Cristo não há mais condenação. Por causa de Cristo, quando nos apresentarmos naquele dia, no dia da ira do Cordeiro, não estaremos temerosos, não estaremos duvidosos, porque aquele que veste a toga de juiz é o nosso Redentor. Por causa de Cristo, irmãos, podemos cantar como Paulo: onde está a morte, a sua vitória? Foi tragada pela vitória, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. Você quer sair por essas portas, esperançoso, confiante e seguro? Apegue-se àquele que morreu e ressuscitou. Nele a vida eterna e paz para as nossas almas. Amém? As aflições que antecedem o juízo serão devastadoras. E o texto do Apocalipse tem nos mostrado isso. Nós vimos em primeiro lugar a quinta trombeta e o tormento que vem com ela. Depois, vimos a sexta trombeta e presenciamos a morte. Em terceiro e último lugar, eu o convido a observar comigo nos versos 20 e 21, a dureza de coração. A dureza
de coração. Depois dos efeitos devastadores das duas trombetas, qual será a reação dos sobreviventes? Será que abraçariam a oportunidade para reconciliar-se com Deus? Ou será que permaneceriam em seus pecados? O texto nos responde: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Isso lhe assusta? Depois de advertências tão claras, ao invés dos homens voltarem-se para Deus, o que acontece é, eles entregam-se e permanecem na prática de seus pecados. Segundo o texto, eles violam intencionalmente os 10 mandamentos. Os pecados do verso 20 representam a quebra da primeira tábua da lei, que ordena a adoração ao Deus verdadeiro. Os ímpios, por outro lado, permanecem fiéis na adoração aos demônios e aos ídolos. Veja que ironia, eles permanecem adorando aqueles que são o motivo do seu engano, do tormento e da morte. Estão tão cegos, tão endurecidos, que não conseguem reconhecer essa realidade. Os idólatras estão anestesiados, estão paralisados em sua idolatria. Os pecados do verso 21 representam a quebra da segunda tábua da lei, que regula as ações e relações dos homens. Segundo o texto, os homens estão tão presos à sua idolatria, tão cegos, que entram em guerra contra o seu semelhante. Não há qualquer vestígio de amor ao próximo aqui, irmãos. Por causa do pecado, os homens assassinam uns aos outros, entregam-se à perversidade sexual e tomam o que não lhes pertence. Além de praticar a feitiçaria, que é um dos pecados mais abomináveis e censurados do Antigo Testamento. O diagnóstico é crítico e o estado dos homens é terminal. Não é à toa que João faz questão de pontuar 2 vezes que eles não se arrependeram. As advertências quanto ao juízo e à condenação através das pragas são totalmente ignoradas. E o que resta, irmãos, é aguardar pelo soar da 7ª trombeta. Ai deles quando essa trombeta soar. De fato, nós ficamos pasmos com a reação desses homens. Como podem, depois de tantas advertências, permanecerem endurecidos? A questão é, como esse texto, como essas palavras e essa realidade dura podem servir ao nosso bem? Primeiro, aqui no texto encontramos uma séria advertência contra a dureza de coração. Você acha que esses homens chegaram a esse estado do dia para a noite? Ele é o resultado de um estilo de vida permissivo, pecaminoso. Aos poucos, o mal não mais gera incômodo, desconforto, remorso. O puritano John Owen foi muito sábio quando disse: ceda 1 centímetro ao pecado e ele tentará conquistar 1 quilômetro no seu coração. Não é essa a nossa própria experiência? Nós costumamos fazer concessões ao pecado. Só dessa vez não vai fazer nenhum mal. E quando percebemos, o pecado está avançando, nos dominando, nos conquistando. Esse é o caso de cristãos que começam com apenas uma dose de conteúdo imoral na internet. É também o caso de cristãos que se permitem experimentar um relacionamento com um não cristão. É o caso das pessoas que dizem: não tem problema em algumas conversas e fofocas maledicentes. Ou ainda os cristãos que justificam suas crises de ira, de ciúme e de inveja. O que acontece, irmãos,
é que o pecado vai ganhando terreno, até o momento em que anestesia completamente o nosso coração. Por isso, a advertência do autor aos Hebreus é válida. No capítulo 3, versos 12 a 14, ele diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Segundo esse texto de Hebreus, há duas ferramentas poderosas para evitar o endurecimento. A primeira delas está aqui: o corpo de Cristo. Você está se sentindo frio? Está se sentindo vulnerável contra o pecado? Corra para os braços da sua família de fé. Fazer o contrário, irmãos, é declarar falência espiritual. Procure pessoas com quem caminhar, com quem dividir lutas, e que possa chacoalhar você no dia em que o pecado pareça estar vencendo. A segunda ferramenta é ainda mais poderosa, irmãos. É o poder do Evangelho e o poder do Santo Espírito. Obviamente, o texto de Apocalipse 9 está falando de ímpios, de homens que serão de fato condenados. Mas você sabe por que eu e você não chegaremos a esse estado? Sabe por que o nosso coração não chegará a esse ponto? Por causa da obra salvadora de Cristo e da ação do Espírito na nossa vida. Porque embora você e eu ainda pequemos, o Redentor jamais permitirá que o nosso coração chegue a um estado irreversível de engano, de dureza. Ele agirá, preservando a nossa fé, impedindo-a de desfalecer, impedindo-nos de cair eternamente. O Redentor que nos comprou com seu sangue não perderá nenhuma das suas ovelhas. Ele não permitirá que o seu coração chegue a esse estado. E louve a Deus por isso. Mas a advertência continua, irmãos. Quem está de pé, cuide para que não caia. Além disso, há aqui um chamado urgente ao arrependimento. A minha pergunta é: será que os pecados apontados no texto também são nossos? Será que amamos algo mais do que a Deus? O pecado da idolatria? Será que somos culpados de alguma forma de pecado de imoralidade sexual? Ou de alguns dos outros que são apontados aqui? Sem dúvida alguma, irmãos, eu e vocês temos razões para nos preocupar. Tiago, no capítulo 2, versos 10 e 11, ele diz: pois quem obedece toda a lei, ouça bem, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Onde eu quero chegar? A lei exige de nós perfeita obediência. Será que temos condições de oferecê-la? E a resposta é óbvia: nós não temos. Se nós não temos condições de oferecer perfeita obediência, há razão para sermos condenados e julgados por Deus. Então o que falta para você, meu irmão, ou minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está aqui nessa manhã, mas continua indeciso, incerto se é sábio ou não entregar-se a Cristo? Você não percebe que é tolice viver no pecado? Veja o fim dos homens sem Cristo: morte e morte eterna. O pecado não pode nos oferecer outra coisa além disso. Ele nos encanta. Ele tenta nos seduzir com propostas atraentes para no fim nos matar eternamente. E quando estivermos diante do justo juiz, quais serão as nossas justificativas?
O que lhe diremos? Seremos capazes de cobrir os nossos pecados? E a resposta da Escritura é não. Até mesmo os nossos pecados secretos estão descobertos, estão diante dos seus olhos. O que faremos então, irmãos, para não termos o mesmo fim dos inimigos do Senhor? E o texto é claro: arrependa-se. Arrependa-se de seus pecados. Obviamente, o arrependimento não é uma coisa que você simplesmente decide fazer e pronto. É preciso a graça e o auxílio de Deus. E a minha oração é, se você está hoje aqui nessas condições, a minha oração é que Deus te dê novo nascimento, te capacite a voltar-se do pecado para Deus e receber vida eterna, para a glória dEle, para o bem do seu coração. Amém? O cristianismo nunca teve vida fácil. Desde o princípio até os dias de hoje, a igreja foi alvo da fúria e da oposição dos homens deste mundo. No entanto, como disse no início, as coisas não serão assim para sempre. De acordo com o texto de Apocalipse 9, irmãos, o Senhor da igreja dará aos seus inimigos uma dose de seu próprio veneno. O nosso Redentor virá contra eles, fará justiça contra os ímpios e os rebeldes deste mundo. As pragas aqui do tormento e da morte anunciam o seu juízo contra o pecado. E a pergunta que provavelmente esteja na sua mente é: como escapar dessas pragas? Como refugiar-se diante da ira do Cordeiro que está por vir? Na 10ª praga enviada ao Egito por Deus, todo aquele que não tivesse em suas portas o sangue do Cordeiro seria visitado pelo destruidor e teria de amargar a morte de seu primogênito. Da mesma forma, irmãos, para escapar das pragas citadas no texto, é preciso refugiar-se no sangue do Cordeiro de Deus. Foi ele, irmãos, que foi levantado no maldito madeiro, foi esmagado, transpassado e afligido por causa dos nossos pecados. Ali no Calvário, ele experimentou na pele e na alma os mais severos sofrimentos. Ele foi alvo do juízo e da ira do justo juiz. No entanto, louvado seja Deus, em sua morte e ressurreição, ele triunfou sobre os mais poderosos inimigos, o pecado, o diabo e a morte. Aqueles que nos assombravam, aqueles que nos ameaçavam e nos escravizavam, foram todos vencidos por ele. Qual é a sua esperança para escapar das pragas do texto? Para que o destruidor não o alcance? Refugie-se no sangue do Cordeiro, que um dia esteve morto, mas hoje está vivo e tem poder para abrir os selos. Aproprie-se dos benefícios do Evangelho. Corra aos braços de Cristo Jesus. Esteja certo de que nele há vida eterna, paz e escape para todos os tormentos prometidos aos pecadores. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, responda a mensagem do Senhor com oração.